Cerca de 2 horas de reunião com Helena Rodrigues. Vamos então fazer o balanço deste encontro com o Governo. Entrou para esta reunião com alguma expectativa em termos de abertura de diálogo? Saio exatamente com essa expectativa positiva de que o Governo de facto apresenta uma nova atitude em relação ao diálogo, aceita de forma diferente aquilo que são as sugestões desta Frente Sindical, ou aceitou aquilo que foram algumas das sugestões desta Frente Sindical e, portanto, a nossa expectativa é que de facto venhamos a contribuir para um projeto de lei, um anteprojeto de Lei Geral do Trabalho, para que resulte melhor, sabendo nós que temos pouca margem de manobra, uma vez que o Governo tem maioria na Assembleia da República, para contrariar aquilo que está em processo negocial. Portanto, mas abertura em termos de matérias? Naquelas que foram hoje as discussões e não há concretamente a matéria da requalificação e do aumento do tempo de trabalho, que, como sabemos, são diplomas que já foram discutidos na Assembleia e que terão a aprovação final no dia 30. Mais uma vez, o Governo, com maioria absoluta, fará passar esses diplomas. Cabe-nos a nós, enquanto organizações sindicais, questionar aquilo que são as medidas em termos constitucionais. Portanto, nessas matérias vamos com certeza à frente tentar de novo que elas sejam objeto de alteração. O Governo... Vai pedir a fiscalização quanto a essas medidas? Vamos pedir a fiscalização. O Governo reconhece a especificidade do exercício de funções públicas e nós referimos que essa especificidade do exercício de funções públicas não se compadece, de facto, com leis que, remetendo para o Código de Trabalho em alguns campos, noutros não remetendo, tornam ainda mais complicado aquilo que é a relação laboral. Ou seja, se é uma relação laboral que tem especificidades exatamente derivadas da função pública, não pode ser vista de forma a remeter para outra legislação que não contempla essas especificidades. Portanto, vamos ver aquilo que, no decurso deste processo negocial, pode ainda vir a ser alterado. Que cedências é que estamos a falar? Que alterações? Foram várias e, portanto, não lhe consigo dizer agora aqui todas, mas foram várias, designadamente aquilo que se refere ao exercício de funções, as funções em si. Portanto, aquilo que está previsto no diploma é um exercício de funções em que pode caber tudo e o trabalhador, quando é contratado é contratado para exercer determinada função. Portanto, há muitas matérias nesta Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas que são substancialmente diferentes daquilo que é o Código de Trabalho. Como vos disse no início, naquilo que são as questões penalizadoras, aprofunda. Naquilo que são as vantagens no Código de Trabalho, retira. Portanto, é este caminho que nós estamos a fazer. E mostrando o Governo e aquilo que foi a atitude do Sr. Secretário de Estado, da Administração Pública, uma disposição para a negociação mais aberta, nós acreditamos que isto possa vir a ter melhores resultados. Por exemplo, não alterar os dias de férias, não aumentar a carga semanal de trabalho? Sabe que as questões dos dias de férias nunca foram, pelo menos para esta organização sindical e para esta frente sindical, uma questão. Nós nunca pedimos dias de férias. Eles foram sendo atribuídos à medida que o Governo não atribuía atualizações salariais e compensava essas não atualizações salariais com dias de férias. Para nós, pedir férias nunca foi a questão. Confirmando-se Paulo Portas como Vice-Primeiro-Ministro encarregue da reforma do Estado, como também já disse hoje Nobre dos Santos da FESAP, fará a questão de ter uma reunião com a figura de Paulo Portas como Vice-Primeiro-Ministro e responsável por esta reestruturação do Estado? Não fazemos questão de ter, como também não fazemos questão de não ter. Se o Sr. Ministro Paulo Portas se vier de facto a ter a reforma do Estado a seu cargo, com certeza que neste espírito de diálogo que agora o Governo vai mostrar, quererá apresentar e negociar e com certeza reunir com os parceiros sociais e com as organizações sindicais. Desde a situação de requalificação e do aumento do horário de trabalho, essas duas podem haver alterações à semelhança daquilo que foi feito com os professores? Nós não conhecemos quais foram as alterações introduzidas no diploma para a situação dos professores. Aquilo que dizemos é que esta nova lei geral, este anteprojeto, contempla estas matérias. São matérias que vão entrar em vigor por um período, eventualmente 2 meses. Penso que, como eu referi, será o ensaio geral para ver de que forma é que elas funcionam na Lei Geral do Trabalho e, provavelmente, se não funcionarem, se tiverem alguma possibilidade de sofrer alterações, se tiverem que sofrer alterações. Podem sofrer, foi aberto nestas duas medidas concretas.
Não foi a questão colocada, mas nós entendemos que podem vir a sofrer. Relativamente à requalificação, não pode o trabalhador da administração pública ser sujeito a uma precariedade laboral que determine essa precariedade laboral a forma como exerce a sua função, não para positiva, mas pela negativa. Mas o vínculo de despedimento mantém-se. Nós vamos, com certeza, quando chegarmos a essa parte, que não chegámos, não admitir sequer o vínculo da cessação da relação laboral. Mas insisto, que alteração é que nessa parte da mobilidade pode ser feita? Não percebi a sua resposta. Exatamente em relação à cessação do vínculo. Ou seja, não aceitamos que para o trabalhador que já tinha um contrato de trabalho em funções públicas, já era nomeado, ex-nomeado, possa ver cessado o seu vínculo. É assim. Não é de facto, o Governo e o Estado é pessoa de bem, não rasga os contratos com os trabalhadores, como não rasga, e temos visto com os PPPs, como não rasga relativamente aos swaps, adapta, que é isso que nós queremos que se faça.